Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui comprometido gravando esse vídeo, essa videoaula de ordenação, né? Nós temos basicamente mais duas aulas, duas gravações que eu vou fazer dividindo, né, dois conteúdos assim, ordenações iniciais, os algoritmos de ordenação mais básicos, que são esses três aqui que nós vamos ver. Depois nós vamos ver um algoritmo chamado Merge Sort, e depois nós vamos ver um algoritmo chamado Quick Sort, né, que eles têm uns conceitos semelhantes. E no próximo semestre nós vemos algoritmos de balde e bucket, né, e outros aí, alguns outros algoritmos de ordenação, tá? Estou aqui numa segunda-feira de carnaval, vai dar 1h da manhã, e é por isso que eu estou falando assim meio cansado. Mas vamos lá. Bom, eu peguei aqui uma referência, né, do nosso livro de estrutura de dados, onde ele fala aqui, vamos estudar alguns algoritmos para o seguinte problema. Existe um problema na computação que é muito utilizado, né, que é muito, na verdade, muito importante, né, que é um problema, digamos, clássico, que é você ordenar um conjunto de elementos, né, uma lista. A gente viu a forma de estruturar uma lista, uma pilha, um array, né, de uma maneira um pouco mais elaborada. E como que a gente ordena esse conjunto de elementos, né? Bom, dado uma coleção de elementos, essa é a definição do problema, com uma relação de ordem entre eles, ordenar os elementos da coleção de forma crescente. Ou seja, já parte aí o primeiro critério, né? Você tem que ter uma relação de ordem, uma relação de importância para você colocar um na frente do outro, né? Números inteiros, o próprio número, um é maior que o outro, um é menor que o outro, então você define um critério de ordenação. Nesse caso, se um é maior que o outro, você coloca um menor na frente, o segundo depois desse é maior do que esse primeiro, o terceiro é maior do que o primeiro e o segundo, você está ordenando de forma crescente, né? E você pode ordenar de forma decrescente. E você ainda pode ordenar um conjunto de palavras, que seria uma parte lexicográfica, né? O A é menor que o B, e você usa até para isso aquela tabela ASCII, né? Para você pegar o número, né? Uma forma de fazer isso em C. Bom, então nos nossos exemplos, a coleção de elementos será representada por uma lista de inteiros, para facilitar aqui o entendimento, né? Números inteiros possuem uma relação de ordem entre eles, é intrínseca essa relação. Apesar de usarmos números inteiros, os algoritmos que estudaremos servem para ordenar qualquer coleção de elementos que possam ser comparados entre si. Essa é a ideia, tem que ter algum critério de comparação. Então aqui do Cormen, como eu falei da nossa referência, essa parte de ordenação, ele começa assim: esta parte apresenta vários algoritmos que resolvem o problema de ordenação, que foi o que a gente acabou de ver. Então você tem uma entrada, a partir de uma entrada, uma sequência de n números, A1, A2 até AN, e você vai ter uma saída, que é uma permutação, né, uma reordenação entre a linha 1, a linha 2 e a linha 3, n, né, nessa sequência reordenada da sequência de entrada, tal que a linha 1 é menor ou igual à linha 2, que é menor ou igual 3 pontos à linha n, né? A sequência de entrada normalmente é um arranjo de n elementos, embora possa ser representada de algum outro modo, como uma lista ligada, tá? Como a gente viu. Então, a estrutura de dados, né, na prática, os números que devem ser ordenados raramente são valores isolados. Geralmente, cada um deles é parte de uma coleção, né, que ele chama de registro, né? Quando vocês forem estudar banco de dados 1, vocês vão ver esse conceito, uma ideia de tupla, né? Uma ideia que cada linha ela tem um primeiro elemento que meio que você controla ele, normalmente é chamado de chave primária, né? E as outras colunas têm os outros dados, né? Ou você pode ter assim, uma coluna com ordem, o número, e seja 1, 2 até qualquer um número até n, né?
E as outras colunas, os outros dados satélites a essa chave inicial, que é que você vai comparar, que é o que você vai ordenar, ela tem o nome, o CPF, por exemplo, né, num cadastro de pessoas ou algo assim. Então, cada registro contém uma chave, que é o valor a ser ordenado. O restante do registro consiste em dados satélite, como eu falei. Né? De certo modo, são esses detalhes de implementação que distinguem um algoritmo de um programa completamente desenvolvido. Aqui ele fala antes que, na prática, quando um algoritmo de ordenação permuta as chaves, também deve permutar os dados satélites. Se cada registro incluir grande quantidade de dados satélites, muitas vezes permutamos um arranjo de ponteiros para os registros em vez dos próprios registros, ou seja, fica armazenado os registros em um local, né? E isso se chama indexação. Você cria uma estrutura paralela só para você poder trabalhar a ordenação, né, desses ponteiros iniciais, ou seja, tu tem um conjunto de ponteiros que aponta realmente para o registro local na memória para você recuperar. É assim que é implementado a parte, digamos, aplicada realmente, tá? Então, bom, vamos aqui para o nosso primeiro, né, eu falei do problema de ordenação, só para terminar aqui. O problema de ordenação é um dos mais básicos em computação, muito provavelmente este é um dos problemas com maior número de aplicações diretas ou indiretas, como parte da solução para um problema maior, né? Normalmente a ordenação é um passo para um problema maior ou uma ação maior que você for fazer, né? Por exemplo, em aplicações diretas, criação de rankings, né? Você tem que ordenar para criar um ranking. Um programa que vai fazer um ranking, ele tem que ter um algoritmo que você manda e ele rearranje os conjuntos, ou a cada entrada ele entre ordenadamente, né? A partir de um critério. Definição de preferências de atendimento de prioridade, né? Você, quando faz um sistema para sei lá, o cartório, por exemplo, ele tem prioridade a um sistema de banco, a chamada da senha dos bancos, né? Então é por ordem, vai entrando como fosse uma fila, né? Uma fila, e daí só que alguns passam na frente porque tem prioridade maior, o critério da chave analisada é maior, né? Então, os exemplos de aplicações indiretas: otimização de sistemas de busca, né? Quando você quer recuperar um dado, normalmente se esse conjunto estiver ordenado, você consegue aumentar muitas vezes comparavelmente para com um arranjo desordenado, né? Você procurar algo em um conjunto de coisas que está desordenada é muito mais difícil do que você procurar algo em um conjunto de coisas que está ordenada. Isso faz sentido até na nossa vida real, né? Se você tem uma vida bagunçada, um armário onde você joga tudo é uma coisa, mas se você tiver ordenado por cores ou por data, você vai direto, você acha, né? Então essa é a ideia. Então, e também é aplicado como aplicação indireta na manutenção de estruturas de bancos de dados, tá? Então vamos para o nosso primeiro algoritmo. Eu gosto de começar com selection sort, porque ele é para mim o mais intuitivo dos algoritmos, tá? É o que eu gosto de jogar baralho, alguns jogos, né? Não sou uma pessoa viciada, mas eu gosto de jogar canastra, sei lá, poker de vez em quando. Bom, e você, o pif-paf que seja, você normalmente coloca em ordem, né? Mantém uma ordem de naipes, números, né? Então você, quando você vai ordenar aqui, deixa eu ver se pega aqui na câmera um baralho, era para eu ter pego aqui um baralho para mostrar, né? Você pega uma carta, essa carta é o 2, é a menor carta que eu tenho, eu boto ela aqui no começo do meu baralho. Aí eu tô com o resto das cartas aqui, ó. Aí eu pego o 4, a segunda é menor, e coloco ela depois do 2. Então essa noção de selecionar no conjunto que eu tenho e colocar ele na ordem, essa é a lógica do selection sort. Olha aqui, ó. Dado uma lista contendo n números inteiros, desejamos ordenar esta lista de forma crescente, nesse caso. Então a ideia do algoritmo é a seguinte: encontre o menor elemento a partir da posição 0. Ou seja, com todas as minhas cartas, com todos os meus elementos, eu vou ler todos eles, do 0 ao, né, no caso, ao n-1. Encontrei o menor
elemento, seleciono ele, selection sort nele, selection ele e coloca ele na posição 0, ou seja, no índice 0 desse meu próprio arranjo aqui. Tá? A gente chama isso, como a gente não usa uma estrutura auxiliar, a gente chama isso de uma ordenação in place. Na própria estrutura do arranjo, você consegue ir reordenando, né? Você não precisa criar um outro arranjo, né? Você poderia imaginar que você selecionaria o menor e fosse, sei lá, criando um vetor, assim, ainda mais se fosse uma lista ligada, né? E vai adicionando nessa lista ligada, ou numa fila que seja, né? Para ele manter o primeiro que entrou em ordem, é uma forma, né? Mas você pode usar a própria estrutura, é isso que ele está falando aqui. Então você troca com o primeiro elemento, depois você encontra o menor elemento a partir do índice 1, ou seja, o índice 0 já está ordenado, tá? É o vetor resultante ordenado, porque ele não, a partir dele ali, o primeiro eu não mexo mais, entendeu? Procura o segundo menor a partir do índice 1 até n-1, que são os elementos restantes. Encontrei, troco com a posição segunda, né? Caso 1. Aí eu faço essa mesma lógica para a terceira posição e assim até chegar no n-1, que eu estou na última posição, no caso n-2, né? E troco se for necessário e no final eu saio, porque acabou meu percurso nos meus elementos. Eu estou com o meu vetor ordenado. A gente vai ver esse exemplo aqui, tá? E assim sucessivamente. Aqui eu coloquei aqui para essa ideia do baralho. Eu pego uma carta e coloco ela na posição correta, né? Aqui um exemplo, né? 75183. A ideia, como eu falei, eu vou pegar aqui, faço uma busca com todos aqui os meus índices do meu array, né? Meus índices do meu array vai de 0 a 4, ou seja, eu tenho 5 elementos no total. Encontro o menor desses 5 elementos. Quem que a gente encontrou? Deixa eu pegar aqui outra cor. Encontrou 1. Para onde ele vai? Ele vai para a primeira posição, no caso a posição do índice 0. Então, como que fica o meu vetor depois de eu fazer essa troca, digamos assim? E eu troco, ó, o 7 com 1, no caso, tá? Eu vou botar aqui em verde, mas não, vou botar em azul mesmo, seria tipo a resposta. Já encontrei e tô trocando aqui, tá? Vai ficar assim na segunda passada, digamos assim. Ele trocou o 1 com o 7 e os outros eu não mexi. Só que agora, digamos assim, eu vou percorrendo, eu já sei, na primeira passada eu já sei que eu não preciso mais mexer com a primeira posição. Eu vou trabalhar com os restantes dos elementos. Encontrei o segundo menor, né? Qual é o menor elemento desse vetor resultante? É o 3, né? Aqui a gente está olhando, a gente vai fazer o algoritmo que busca o menor, né? Vocês já estão imaginando. Então ele vai para essa posição aqui. Repita o 1, e daí o 3 veio para cá, ele trocou de local com o 5, né? O 5 foi para o lugar dele, o 7 e o 8 se mantém e o 5 foi para o final. Aí assim por diante, tá? Eu vou fazer aqui só para vocês, né? Eu já vou trabalhar com esses outros elementos aqui. Vou escolher o menor entre eles e vou colocar ele na terceira posição. O meu vetor resultante fica, por enquanto, né, eu estou no meio do passo, ele trocou de lugar com o 7, né, o 5 com o 7. E daí agora eu vou trabalhar só com eu estou aqui com o controlador aqui, um izinho andando, tá, para eu ter o controle do vetor que já, né, o índice resultante. Aí eu encontrei o menor, ele vai vir para cá. Opa, eu tô com a cor errada aqui para manter o padrão, ele vai vir meio que para cá, né? E daí eu repito, né, que eu já não ando mais aqui. 3, 5, o 7 trocou de local, ou seja, tem um algoritmo de buscar o menor e o algoritmo de troca.
E aí eu tenho o meu vetor final, tá? Tá aqui o meu vetor final. E essa é a lógica, tá? Essa é a lógica. Como que a gente implementa? Vamos logo para o código para ganhar tempo, tá? Como que a gente implementa essa noção aqui? Eu já deixei aqui a nossa base, né? Bom, por exemplo, deixa eu ver aqui como que a gente pode fazer aquela nossa lógica aqui no main mesmo. Vamos criar aquele vetor que a gente estava trabalhando aqui. Qual era ele? Era o 75183, era o vetor de entrada, né? Então vou declarar aqui um vetor, vou chamar aqui de, vou dizer que é uma lista de números, tá? Um vetor de inteiros, e aqui eu já vou botar o valor deles aqui, tá? Então 8 e 3, se eu não me engano. 8 e 3 são 5 elementos, isso mesmo, tá? E como que funcionaria um algoritmo para encontrar uma função, né, a lógica de buscar um menor arranjo eu quero saber imprimir o menor elemento, tá? Eu quero imprimir o menor elemento desse conjunto aqui. Como que seria? Vocês já implementaram isso em outros exercícios? Basicamente eu tenho que ter uma variável de menor, né, de mínimo contra o mínimo, né? E eu comparo esse mínimo atual que eu tô com o primeiro elemento da lista. Se for esse elemento da lista que eu estou comparando for menor, eu troco, atualizo o meu mínimo. Então vamos pensar a lógica primeiro de encontrar o mínimo, tá? Eu vou aqui declarar uma variável chamada mínimo, quem que ela vai receber? Eu vou partir de algum ponto aqui. Na verdade, o mais lógico é o inicial, né? Então, eu vou pegar que o meu mínimo inicial, ele está na primeira posição da minha lista, né? O meu lista 0. Esse é o valor. Eu vou declarar aqui um for int i, que eu vou fazer o seguinte. Ele vai iniciar com 0 e vai ir até o i ser menor. Aqui cabe a ideia de um tamanho, tá? Que a gente vai já fazer. Qual é esse tamanho? O número de elementos da minha lista. Eu sei que são 5, eu vou colocar os 5 direto aqui, tá? Só para ele funcionar primeiro esse nosso algoritmo. E mais. E daí aqui eu vou verificar. Aqui cabe um if. Qual é essa verificação? O que eu estou procurando? Ao final dessa passada, né, de percorrer o meu vetor, a minha lista, eu quero que esse mínimo tenha, eu sei aqui que ele tem que valer 1, tá? Mas como que o programa faz isso? Eu já disse que o meu mínimo nessa primeira passada é, no caso, o 7, né? Podia ser qualquer outro. Então, eu coloco aqui, na verdade, se o elemento que eu estou lendo inicialmente aqui, o i, né? Primeiro que eu estou lendo, ele vai começar do 0. Esse cara, ele é menor que o mínimo que eu tenho, assim, o meu mínimo global, né? Existe esse conceito na computação. Se for menor, ele entra no meu if e atualiza o meu mínimo, tá? O meu mínimo vai receber esse valor desse elemento aqui, né? E depois que então, essa lógica aqui, quando eu terminar de percorrer ela, se eu der um print aqui, printf, digamos, no meu mínimo, eu vou escrever aqui, mínimo, porcentagem D, né? Vou pular aqui uma linha aqui para ficar organizado. E eu vou pegar a minha variável global mínimo, ela tem que ter o valor que vocês estão imaginando aqui. Como eu falei, é 1, né? Vamos ver se vai dar certo essa minha lógica. Então vamos aqui abrir aqui um terminal. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para aparecer a lógica. Beleza? GCC. Opa. Já dá uma travada. No meu selection sort do meu arquivo, -o,
.exe, não deu erro, compilamos, criou aqui o executável, né? Vou executar esse, foi criado. Ó, o mínimo que deu 1, né? A gente pode fazer assim, não, agora eu vou botar aqui 10, o meu mínimo vai ter que ser 3, né? Se meu algoritmo está realmente funcionando, recompilei, o meu mínimo é 3. Então a nossa lógica está funcionando, já fizemos, né? A gente pode isolar essa função como um mínimo? Pode, ou a gente pode criar uma função selection sort, que vai receber já, né, o meu vetor, vai receber, sei lá, o tamanho, e o primeiro passo é encontrar um mínimo. Encontrou esse mínimo, qual é a lógica? Eu tenho que trocar, eu tenho que ir para a fase de troca com o primeiro elemento, e daí eu ando. A gente vai fazer isso, né? Então, olha, vamos fazer assim, vamos escrever. Estou ficando com sono, mas já vou terminar. A minha função selection sort, selection, vou escrever assim, selection sort, ela vai receber uma lista, né, um array aqui, posso chamar de array, aqui. Vetor, um vetor de array de inteiros, e um n que seria o tamanho dessa lista. Aqui no C padrão, né, eu não consigo ter uma função intrínseca que me retorne o size, o length, né, do meu vetor, se não for uma string, né? No caso de inteiro, não tem essa função pré-implementada, né? Mas eu já comecei a entender a minha lógica, né? Eu posso puxar essa parte aqui, né, de mínimo, vou puxar aqui, vou dar Ctrl X, vou jogar pra cá, tá? Joguei pra cá, aqui a gente tá chamando de lista, vou botar lista aqui pra, beleza, eu botei lista, vou receber uma lista, ver se é real rei, que daí já corrige aqui, tudo fica de boa, né? E aqui eu tô imprimindo, a gente já viu que funciona, tá? Eu posso calcular de uma maneira automática o número de elementos do meu vetor. Vocês já implementaram isso no C aqui em algum momento? Eu acho que a gente já viu isso em algum momento. Eu sei que aqui, se eu contar olhando, 1, 2, 3, 4, 5, tá fácil, mas se tiver tipo uns 40 elementos aqui, já fica difícil de saber, né? Declarado assim. Então tem uma formazinha de falar assim, digamos que eu queira salvar em N mesmo, tá? Como que eu calculo? Do jeito que está declarado aqui, se você puxar a função sizeOf direto assim, nesse ponto aqui, e botar aqui lista, olha o que ele vai imprimir. Vamos acompanhar aqui comigo. A gente quer botar aqui d/n, não em, eu vou botar aqui o n. O que ele vai imprimir aqui, né? Tá, é isso que está no meu main, então é isso que ele vai executar, tá? Não vai executar mais nenhuma outra coisa. Vou recompilar, ó, não deu erro. Ó o número que ele veio, 20. Que 20 é esse, né? Que 20 é esse? Se eu botar aqui mais um elemento, recompilar, executar, 24, aumentou 4. Aumentou um inteiro, aumentou um valor de bytes, aumentou 4, né? A gente sabe que na nossa arquitetura padrão, um inteiro declarado dessa maneira, ele custa 4, ele tem 4 bytes possíveis, né? Então, aqui no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, 6 vezes 4, 24. E daí, já que eu tenho 24 bytes, e eu sei que um elemento de 4, né, 4, eu divido ele por 4 no caso, ou sizeOf, o primeiro elemento, eu vou ter o número de elementos da minha lista, né, o número de elementos da minha lista. Então, o que eu faço? Uso o sizeOf novamente, pego o geral, divido ele não por lista, eu vou dividir ele, para deixar uma coisa um pouquinho mais genérica, pelo primeiro elemento, porque daqui poderia ser um float, poderia ser um long double, né? Eu não posso, se eu botar aqui direto assim, tipo 4, ele está amarrado a só funcionar para inteiros, e aqui ele funciona para uma lógica maior, né? E aí agora, quando você imprimir o n,
olha a mágica acontecendo, né? 6, ele calcula o número de elementos, né? Se eu tirar agora, ele vai mostrar ali 5, porque eu diminuí, ele faz o cálculo. Então a gente consegue calcular de maneira automática o N, beleza? Que é o que a gente vai mandar para cá. Já estamos adiantando aqui algum ponto, né? O primeiro passo é muito fácil, né? Será que... Ó, já estou ficando com sono. 1h20 da manhã. 1, 2, 3, 4, 5. O que ele fala? Encontre o mínimo. Encontrou, troca. Então eu já tenho a lógica do mínimo aqui. A gente puxou para cá, né? A gente puxou para cá. Vamos ver se a nossa lógica do mínimo está correta. Primeiro que eu não vou botar um 5 inteirão assim, né? Eu vou botar o N aqui, beleza? Ele encontrou o menor elemento. Isso daqui vai funcionar pra gente. E já começa a ver que talvez não funcione pra gente, né? Vamos fazer um for. E aqui, na verdade, eu tenho o mínimo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar esse mínimo com a posição na lista. Só que eu tenho o valor mínimo. Não é isso que eu vou querer para realizar a troca. Quem que eu tenho que ter para realizar a troca? Vou botar aqui um mínimo index. O índice do mínimo. E o índice do mínimo, aqui no caso, eu vou colocar que ele é tipo 0, né? É o índice, o primeiro elemento, por exemplo, tá? Ó, mínimo index. Vou trocar para cá. Então eu vou fazer um for para percorrer até o final. Aí eu vou percorrer aqui, ó, não é assim dessa maneira, né? Eu vou comparar com a lista mesmo, com o meu mínimo index aqui, tá? Vocês estão entendendo? Eu estou comparando com o menor elemento da lista que está até aquele momento, né? Então eu vou percorrendo até o final e esse cara sempre vai ter o elemento mínimo para mim, né? O valor do elemento mínimo, que é o que eu realmente comparo. E daí, se for menor, quem que eu atualizo? Eu vou atualizar o índice mínimo, mínimo index, vai receber quem? Não o valor, mas o índice, tá? O índice mínimo. Ao final, eu vou ter o menor índice, né? Então, por exemplo, aqui, quem é o menor índice? Vamos voltar o 1 para cá. 0, 1, 2, 3, 4. Ele tem que imprimir, né? O 2 pra gente, né? 0, 1, 2. Tem que imprimir o 2. Vamos ver se está funcionando aqui rapidamente. Se eu botar assim esse printf para cá, ao final do for, se eu mandar imprimir aqui o minimum index, né? Vou botar aqui assim só para deixar tipo um debug. E eu vou chamar aqui já, aqui a gente viu que está funcionando, eu vou chamar a minha função selection sort, tá? E eu vou passar quem para ela? A lista, ela fala, passe uma lista de inteiros. E passe quem mais? Um N, né? Que N? É esse N que a gente calculou aqui, tá? Da minha lista. Com o algoritmo até agora, quem que tem que nesse printf na linha 14 imprimir? Teoricamente é o número 012. Vamos executar. Não deu erro na compilação. 012. Então tá funcionando. Agora a gente consegue trocar. Eu já sei o menor elemento, né? Então a gente consegue trocar. Vou apagar esse print daqui. Eu vou fazer a parte de troca. Então aqui o selection sort tem duas etapas: achar o mínimo e trocar. Opa, caramba, escreveu tudo errado. Já estamos acabando. Como que a lógica da troca? Cria um vetor, uma variável auxiliar, int_outs, né? Auxiliar, que recebe, eu já posso criar e receber. Recebe quem, cara? Pálida. Ele vai receber o primeiro elemento, né? O primeiro elemento aqui, o primeiro elemento da minha lista. Então, aqui eu poderia colocar assim, algo como lista 0, né? E daí,
porque eu vou trocar, eu salvei o valor do primeiro elemento, vou botar nessa primeira posição, acompanhe comigo aqui. Opa, vou botar na primeira posição o menor elemento que eu encontrei. Então é o 1, vem para a primeira posição, mas eu guardei o 7 para colocar na posição que ele pertencia a ele. Então eu pego lista, no caso lista 0, vamos já ajeitar aqui. Recebe quem? Recebe o meu lista mínimo, né? Recebe o meu lista mínimo. E o meu lista quem? O meu lista mínimo index vai receber o meu aux. Vocês entenderam? Eu fiz realmente aqui a troca de posições na própria lista, tá? Mas o lista mínimo index agora eu vou, vocês estão percebendo, não é para ser 0 aqui, é para ser quem? Esse carinha vai ficar também modificando, andando, né? Ele é 0 na primeira passada, ele vai ser 1 na segunda passada, 2, 3, 4, ou seja, até menor do que o tamanho. Então eu tenho que ter, acompanhe aqui o raciocínio, eu tenho que ter um segundo for rodando por fora, tá? Eu vou chamar ele de J. O professor já está começando a complicar, calma. Ele vai iniciar com 0 e ele vai até o final do tamanho aqui do N e J++. Vou colocar todo esse código que a gente fez aqui dentro desse for, tá? Vou salvar aqui, deixa eu organizar esse código aqui, deixa eu ver se eu vou botar aqui, organizou aqui para mim automático, né? Achei o meu mínimo e aqui, vamos atualizar essa nossa troca, né? Ele tem que ser agora, primeiro é o 0, depois o 1, depois, ou seja, é o próprio J, né? O J vem para cá. Na posição J, eu vou receber o meu mínimo index mesmo. Meu mínimo aqui, beleza, atualizei, tá? Só que aqui tem umas outras coisas que a gente já tem que atualizar. O meu mínimo index, ele também vai ser sempre tipo o primeiro elemento. Depois da passada, ele vai para o segundo, né? Aqui assim, depois que passou a primeira passada, eu não mexo mais com esse cara, mas eu vou considerar esse 5 como menor para eu encontrar, né, o 3 no caso, né? E daí para eu fazer a troca com 5 e com 3. Então, o meu mínimo index, ele vai receber não 0, ele não é fixo, ele é o J. E na primeira passada, a primeira passada que eu estou falando desse daqui, ele vai valer 0, depois ele vai valer 1 e assim por diante, né? Aqui, ou seja, eu não começo sempre, eu não preciso comparar todos os elementos. Com quem o i vai valer, volta novamente para cá. Quem o i vai valer, que esse rosinha aqui, ele sempre vai valer inicialmente. Eu estou errando aqui nas trocas. O meu j, presta atenção comigo no replay. E eu vou o meu i vai receber 0, depois 1, e ele que vai realizar a troca. Beleza. Então dá para deixar assim, ele vai funcionar. Na verdade, o meu j, eu não preciso ir até o final. Percebam que ele não precisa ir até o final. Vou botar aqui i-1, n-1. Por quê? Porque o meu j aqui é esse carinha aqui, ele vai chegar nessa última caso aqui. O j tá aqui, ele vai entrar, vai trocar com o próximo aqui, caramba, eu tô errando aqui nessa parte, com o próximo, que ele vai até o n, né? Então o i em algum momento ele pode trocar ou não e realiza a troca. Beleza? Então tá aí, esse é o algoritmo, tá? Vamos ver se ele vai funcionar.
Caramba, do jeito que eu estou chamando aqui, é para ele funcionar, hein? Então eu vou mandar imprimir aqui, tá? Eu vou fazer uma função, não. Vou imprimir. Vou escrever direto aqui. For, dizer que tem um I até o N aí. E vou imprimir direto aqui, né? Printf. Quem? Porcentagem de. Tem um espaço aqui mesmo. E quem que ele vai imprimir? O que está na lista I, né? Na lista I. Mas você mandou a lista aqui para ordenação, né? Ordenar. Como eu estou trabalhando com o vetor, ele ordena, né? Não está passando por referência, ele está passando por... Opa, ele não está passando por parâmetro, ele está passando por referência, por isso que ele vai funcionar, né? Então vocês já entendem isso daqui. É para esse cara imprimir 1, 3, 5, 7, 8. Se funcionar tudo, vou salvar. Rodei, não deu erro. Executei 1, 3, 5, 7, 8. Tá funcionando a nossa lógica. Prestem atenção. Eu fiz um teste aqui, tá? Para testar. Bom, a gente continua na próxima aula, tá? Na próxima aula a gente continua e eu explico outras coisas. Show de bola. Revejam, leiam o capítulo do Cormen que trata disso. Na verdade são alguns, né? Esse que eu puxei ali é o capítulo, a parte 2, né? Aqui na página 131, leiam essa parte aqui. Ele fala dos algoritmos, aqui ele dá uma aprofundada, né? Então beleza, galera, valeu, até o próximo, e aí a gente complementa.